Glória a Deus. eterna, a qual ele subiu. Ele falou com os discípulos naquela época: vou para o Pai, vou preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar vós. Para onde que eu estiver, estejais vós também. E nós somos chamados de noiva do Cordeiro, e o Senhor precisa da noiva. Qual marido que não precisa da noiva, não precisa da esposa? Primeiro noivo para depois casar. Nós estamos noivo e esperando o dia do casamento que vai acontecer nas bodas do Cordeiro, onde o Filho Jesus Cristo vai apresentar. Glória a Deus. Onde o Filho está sentado à direita do Pai, e de lá a promessa do Senhor que nunca mais sairá. Aleluia, Jesus. Por isso, meus queridos, que é necessário que nós esforçamos para fazer a vontade do Senhor, para que nós não venhamos a perder a esse direito que o Senhor concedeu para nós. Não é que Ele deu esse direito, nós já estamos salvos, nós não permanecer, porque o próprio Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Se não perseverar, não tem como. E aí o que acontece? Para eles trouxeram um cego e mudo até a presença de Jesus, onde eles queriam pegar Jesus na contramão. Veja bem a ideia deles. Pegaram aquele homem que, segundo o relato no capítulo, no versículo 22, que o homem era endemoniado, cego e mudo. E Jesus foi e curou o homem. E de que forma? O homem não era doente. Ele estava naquela condição porque um espírito maligno, um espírito de enfermidade, colocou ele cego e mudo. E o homem não falava e nem enxergava. E levaram ele até Jesus. Aí agora eu quero ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele é poderoso. Eles falam que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Vamos ver o que ele vai fazer. E quando chegou, Jesus não precisa nem de citar palavras. Jesus não precisa de perder tempo. O poder dele é tão grande que com uma só palavra o homem já começou a enxergar, já começou a falar certamente, começou a glorificar a Deus e já começou a seguir a Deus, porque abriu os olhos dele e ele começou a ver a glória do Pai. E quando nós aceitamos, pedimos Jesus para aceitar nós, que nós vimos também a glória do Pai, que nós mudamos a maneira de falar, de andar, de enxergar, de ouvir, saindo das rodinhas, das piadas, das turminhas de cerveja, de bebida e coisas semelhantes. Nós começamos a falar em outra língua, não é línguas estranhas não, mas é que nós éramos mentirosos e paramos com a mentira. Nós que éramos enganadores paramos de enganar. Nós que éramos viciados, Deus arrancou de nós os vícios e nós começamos a ser diferentes para cumprir com a palavra do Senhor, quando Ele falou que nós temos que ser diferentes. Glória a Deus. Aí eles começaram a sentir a diferença e ver a diferença em nós. Eles não gostaram, foi naquela mesma época também, eles não gostaram. E quando Jesus expulsa o demônio, eles começam, olha, ele expulsa Beelzebub pelo Beelzebub. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, como conhece todos os pensamentos, Jesus vira para eles e fala: olha, vem cá, como que um demônio vai expulsar o outro? Eles são companheiros, eles são amigos, eles são irmãos, vamos dizer assim.
Aleluia, Jesus. Aí Jesus falou: como que eu vou expulsar um demônio, vai expulsar o outro? Mas se eu expulso pelo Espírito de Deus, aí vocês verão a glória do Pai. E eles, meus queridos, ficaram duvidosos, ficaram sem saber o que fazer, mas verdadeiramente presenciaram o milagre que Jesus fez na vida daquele homem, que aquele homem voltou a ouvir, voltou a enxergar e voltou a falar, que ele não falava, que era mudo, conforme está escrito na Bíblia, e surdo. Então, meus queridos, começa a blasfêmia. E hoje, muitas das vezes, Deus deixa de operar na igreja por causa de dúvida. Muitas das vezes, meus queridos, vem a blasfêmia por causa disso. Você sabe o que é a blasfêmia? Ou não? Sabe ou não? Glória a Deus. Sabe não? Então deixa eu explicar. A blasfêmia é quando você se atribui a obra do Espírito Santo ao diabo. Quando você chega um cadáver aqui, morreu, e deu isso aqui e morreu, e você vai orar. E quando você ora, você expulsa o espírito da morte em nome de Jesus. Você que tem a graça, a glória, o poder do Senhor, o Espírito Santo vai e faz a obra. E o Espírito Santo faz a obra e aquela pessoa se ressuscita. Aí tem um fariseu sentado no banco. Ele olha e fala assim: ah, isso é engano, isso é mentira, é o diabo que fez isso é coisa do Satanás. Ele blasfemou. Para ele já não resta mais salvação, não resta mais perdão, pode fazer o que quiser, que não tem jeito mais não. Mas se o homem falar de Deus, falar de Jesus Cristo, ainda é perdoado. Mas se falar do Espírito Santo, não tem perdão, mas nem aqui, nem no futuro, nem nesse século, outro século não vai ter mesmo. Eu acredito assim. Ou vocês esperam viver mais 100 anos aqui nessa terra? Eu não espero não. Misericórdia, velho. Eu não espero não. Então, meus queridos, veja bem o que Jesus começa a explicar. E quando Jesus começa a explicar essa situação da blasfêmia dos fariseus, é porque ele estava ali, ele estava mostrando, usando Mateus, escrevendo essa mensagem, esse título, para repreender todos aqueles que examinarem as Escrituras, para que ele venha adquirir conhecimento. Presta atenção, se um Satanás expulsa o outro, está dividido. Se um pastor expulsa o membro de dentro da igreja, sai daqui, vai embora, aqui não é o seu lugar, ele está dividido. E Jesus falou que o reino dividido não cresce, a casa dividida não prosperará. Você vê como que funcionam essas coisas? A pessoa vem com os caminhos do Senhor, depois não sei o que acontece, desanima, volta para trás. A Bíblia está escrito que encontra os inimigos, encontra a casa vazia, tornada. Ele é aquele que estava ali, quando ele aceitou Jesus, aí ele sai da presença do Senhor. Ele vai lá, chama mais 7 com ele, volta e o estado daquela pessoa é muito pior. Por quê? Porque eles não é dividido. Então, meus queridos, veja bem, muitas das vezes posso chegar perto de um irmão, de uma irmã, seja quem for, e falar assim: aqui eu estou precisando de uma ajuda, você consegue pegar um copo com água para mim? Eu não, você está dividido. Por que está dividido? Porque Jesus falou que aquele que deu um copo com água a um dos seus inimigos, serão amontoados uma porção de brasa viva sobre a sua cabeça. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós cumprimentamos o irmão, o amigo, porque irmão e amigo. Aí, o nosso dever é tratar com mais amor, com mais carinho os nossos inimigos, aquele que não gosta de nós, aquele que nos acusou, aquele que condenou
cuidar dele, porque você fazendo isso, você está sendo cuidado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus começa a explicar para eles: não tem como, dentro de uma casa, um contra o outro, não vai crescer, aquela casa não vai caminhar. E hoje, meus queridos, aqui o que nós estamos passando nos últimos dias sobre essa terra, nós precisamos de união, nós precisamos de apoio. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, não vim para relatar esse assunto, mas Deus me trouxe a memória e vou falar. Quando aqui era sucursal, pastor Eurico era o pastor do campo, tinha aquelas confraternizações aqui, como eles falam aí, vinha gado pingado. Aí eu pensava que o problema era Eurico, que era uma guerra contra Eurico. Só que essa guerra era com Eurico e aí hoje ela continua comigo. Aqui não vinha Eurico bem de prova, não, o povo não vinha, lá também não vinha. Agora você quer ver uma coisa? Vai ter um churrasco na minha casa à meia-noite. Nós vamos cortar a noite toda. Você vê amanhã, muitos dá até um cano no serviço, nem trabalhar vai. Mas quer estar lá, não importa qual é a condição que vai chegar. Vem lá de Brasília, vem lá de Recife, vem nem que seja pet, ônibus, pega dinheiro emprestado e não sei o que, mas que vim, né? Tem um jogo aí no Mineirão, você veja bem que pensa que não está lá 100 mil pessoas. Vamos nós fazer um evento lá, vai ter um culto no Mineirão, tudo de graça, você só vai pagar passagem, para você ver quantos que vai, a diferença está aí. E aonde que Jesus está falando, os que é com ele, os que é contra ele, os que é de com Jesus se ajuda, os que é contra Jesus se espalha, porque eles não aguentam a palavra, eles não aguentam a unção de Jesus, eles não aguentam a glória de Jesus, a glória de Jesus, a glória de Jesus machuca, e eles não conseguem resistir à presença de Deus na vida deles. Oh, glória a Deus. Aí você sabe o que acontece? Quando você entra no supermercado, vai fazer assim: Glória a e Deus. eu não só para cara desse homem, não aguento olhar para cara desse homem, olha a cara dele, eu sinto uma coisa ruim, parece que eu vou até cair. Mas sabe o que é? É a glória de Deus que incomoda aquele que não tem a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando é palavrão, você sabe por quê? Porque Jesus falou. Aquela igreja que achava que era rica e falou que não tinha falta de nada. Jesus vira para eles e fala: vocês acham, falam que vocês é rico e não tem necessidade, não precisa de nada? Sabeis vós que vocês é pobre, nu, miserável e desgraçado. Desgraçado é porque não tem a graça de Deus. Aí quando tem a graça de Deus é unido. Você já viu aquele testemunho que conta aí que o cidadão foi batizado com o Espírito Santo dentro do ônibus, foi pegar o ônibus lá veio para trás, coisa assim mais ou menos, depois pegou o outro ônibus, quebrou, aí pegou outro ônibus e ele não queria ir de jeito nenhum, o cara tinha um certamente dinheiro, mas era exaltado, foi pegar um táxi, mas os táxis não paravam, não levavam, mais ou menos assim. Só sei que quando ele pega um ônibus lotado e senta lá e ele começa a falar em línguas e começa a dar glória e não sei o que, e o povo desce: esse homem está doido, ô motorista, para esse carro aí, quando ele desce esse camarada, porque está perturbando todo mundo, ele não fica calado, ele fica gritando, dando glória a Deus e pulando, ele está doido, leva para o hospital, chama a polícia, não sei mais o que, mas sabe por que ele queria chamar a polícia? Ele não sabia que era a glória de Deus. E eu vou dizer para vocês, quando você tiver uma visão com polícia, sabei vocês que é um anjo de Deus que está ali para cuidar de vocês, e o anjo de Deus na vida espiritual se manifesta em forma de polícia. E aí desceu o homem no ônibus e o
desgraçado. Sabe por que estou falando? Não estou xingando eles com palavra, não. Desgraçado é porque não tem a graça de Deus. Porque se tivesse a glória de Deus, ia abraçar, agarrar todo mundo e começar a dar glória e honra ao Senhor, porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Só Ele que faz essas coisas. Ele opera sinais, prodígios e maravilhas em nós e usa o pequenininho para confundir. Aleluia, Jesus. Jesus vai falando para aquele povo. E Jesus vai falando para aquele povo para transformar a mente deles. E hoje, irmãos, para cumprir a palavra conforme está em Salmo 33, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É sinal que nós devemos estar unidos um com o outro. Da divisão, Deus não opera, Deus não abençoa, não cresce o reino. A casa não cresce porque a palavra de Jesus é esta aqui. A casa dividida não cresce, a casa dividida ela não é abençoada. Essa foi a palavra de Jesus usando o apóstolo Paulo para falar, Mateus, para usar o Mateus para escrever esse texto e falar conosco. E o que acontece com isso, meus queridos? A palavra do Senhor é perdoadora. Ela perdoa. A palavra do Senhor cura. A palavra do Senhor transforma. Glória A a Deus. palavra do Senhor purifica. E hoje, porque eu também digo para você sobre a divisão. Lá no livro de 1 Coríntios, está escrito, e aí já foi com Paulo. Paulo chega até a igreja de Coríntios, até as cidades de Coríntios, e vê o povo. Aí um ouviu e viu a mensagem do Paulo. Aí eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo. E o Paulo fala com ele, é tudo carnal. Vós sois carnais, porque ninguém é do homem, um de um, outro de outro. Existe isso aí, é uma filiação. Um é filho de um, o filho do pai, é filho de outro. O meu pai é filho de um, o pai de vocês é outro. Mas no espiritual, aqui dentro da palavra, nós somos filhos do mesmo pai. Nós somos não bastardos, nós filhos somos filhos legítimos. João no capítulo 1 está escrito quando Jesus falou: eu vim para todos, mas nem todos me aceitaram, mas aquele que me aceitou tiveram um privilégio, ou seja, foi honrado de se tornar filho de Deus. Hoje é para você ser filho de Deus. Louva o nome do Senhor, porque você é filho de Deus. Dá glória a Deus. É por isso que Jesus tem essa promessa na nossa vida, de voltar para buscar nós, para onde que Ele estiver, estejais nós também. Mas só, irmãos, se estiver aqui aí, Ele sabe de todas as coisas. E se estiver aqui assim, eu não gosto dessa irmã, eu não gosto desse irmão, é necessário que nós oramos um pouco mais nesse propósito, porque a oração tem que ter propósito. Você pode orar 3 dias, mas se você não abrir um propósito, você orou tipo assim, por obrigação. O propósito, irmãos, é você chegar e fazer tipo um voto com Deus: Senhor, vou orar aqui 30
cristão que fala que é cristão, porque se é cristão não vai fazer isso, leva o outro da justiça. Por que que Jesus não aprova? Simplesmente porque deixou de confiar na justiça dele para confiar na justiça do homem. E quem é o homem para fazer alguma coisa fora da presença de Deus? Quem é o homem? Veja bem, eu fui na casa do irmão nosso aí. Cheguei lá, a Bíblia dele estava preta, assim, aberta lá. Aí eu falei para ele assim: irmão, deixa eu te dar um aconselhamento aqui. A Bíblia tem que estar guardada, deve estar guardada no nosso coração, na nossa mente, porque o Senhor falou que onde está o seu tesouro, está o seu coração. Ah, mas eu ouvi falar que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Ah, é? Então tá bom, deixa eu falar para você uma coisa. Vamos ler aqui uma palavra de Deus. Vamos ler um versículo. Aonde sua Bíblia está aberta aí? Livro tal, que está capítulo de um lado, capítulo tal do lado, tal do outro. Aí eu falei assim: então tá bom, vamos sentar aqui. Quem falou com vocês? Você ouviu o quê? Não ouvi nada, não. Vai mal, pelo amor de Deus, deixa de ser fariseu, irmão. Você quer que Deus fale com você? Dobra o seu joelho, lê a palavra, lê ela, porque aí Deus vai falar com você. Sabe por quê? Vai abrir sua mente, vai te dar instrução, vai dirigir você, vai mostrar para você o que deve fazer. E comecei a falar para ele aqui: no livro de Provérbios está escrito: quando repreende o sábio que aceita o touro que é ligado. Aí, tá vendo? É Deus falando. Aí você vê mesmo, lá no livro de Efésios, capítulo 4, está escrito: deixa a mentira. Vamos comprar um pouquinho, não conversa comigo, mas não. Como que conversa comigo, mas não? Ele congrega lá no Santa Martinha. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Aí o que acontece? Chegar na minha casa, não precisa ouvir na igreja, não precisa de orar, não precisa de jejuar, não precisa de ouvir Bíblia, só deixar a Bíblia aberta lá. Estou salvo. Não, não é assim, irmãos. Jesus falou que é para nós esforçar. Jesus falou que é para nós buscar a Ele enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Falou com Jeremias: clama a mim que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Glória a Deus. E as coisas grandes e firmes que nós não sabemos não é dessa terra, não é desse mundo, não. Porque Jesus não fala nada desse mundo, não fala nada dessa terra, mas Ele quer trazer para nós a glória revelada, para que nós possamos a saber, a conhecer aquilo que está preparado para todos aqueles que amam o Senhor. Essa que é a vontade de Deus. Amém, meu Senhor? Amém. Irmãos, para nós